Olá, seja muito bem-vindo ao meu canal Letras Cult e eu vou estar agora aqui com vocês apresentando algumas aulas de língua portuguesa e suas manifestações literárias. O canal passou por uma reformulação e agora ele vai estar exclusivo para aulas de língua portuguesa. Por isso que o nome Letras Cult, mas o canal é o meu, né? Hubert Sildeli ou Humberto Silva de Lima. Hoje, no dia 29 de fevereiro de 2020, nós estamos voltando agora do Carnaval e vamos apresentar a partir de hoje várias aulas sobre conteúdos gramaticais e também conteúdos a respeito da nossa literatura. Hoje vem trazer um assunto bem interessante a respeito das orações que são escritas na voz passiva sintética. Em muitos exemplos que observamos no dia a dia, às vezes o verbo não concorda com o sujeito. Como, por exemplo, vende-se ovos. Vende-se ovos é uma estrutura sintática correta, segundo a gramática normativa, ou será uma tendência do português do Brasil? É o que vamos ver a partir de agora. Vamos lá! Bom, em toda aula, nós devemos começar a falar a respeito dos conhecimentos prévios, aqueles conhecimentos importantes para que possamos entender determinado assunto. Então, vamos começar então com o verbo, né? O verbo, em geral, ele é conceituado pelas gramáticas normativas como a classe gramatical variável, né? Que exprime ação, estado ou fenômeno da natureza, né? É um conceito simples, mas por enquanto é válido aqui para que possamos relembrá-lo e que possamos estudar as orações passivas, né? A questão da voz passiva sintética. E aí, dentro dessa questão do verbo, nós temos também o estudo da voz passiva, né? O estudo da voz passiva, que, na verdade, o conceito de voz, né? Damos o nome de voz à forma assumida pelo verbo para indicar se o sujeito gramatical, ele é agente ou é paciente da ação, né? Então, nesta aula, vamos nos ater especialmente às vozes ativa e passiva. Tudo bem? Ainda no conceito de verbo, nós temos que entender que o verbo concorda com o sujeito, né? O sujeito, ele é definido como o elemento, né, a respeito do qual se declara alguma coisa. Cuidado para não classificar, para não entender o sujeito, né, como o ser que pratica a ação. Isso é equivocado, esse conceito é inadequado. Ele não atende, não dá conta de certas orações, como, por exemplo, o ponteiro quebrou, né? Nós temos o sujeito, o ponteiro, e o predicado quebrou. Quer dizer, o ponteiro o sujeito é o ser que pratica a ação. O ponteiro praticou alguma ação? Então, nós não podemos classificar o sujeito como um ser que pratica a ação. Tá bom? E na estrutura oracional, nós temos o sujeito, o verbo e também, basicamente, o objeto, né? É o termo integrante do verbo, né? É aquele complemento que dá sentido, que completa o sentido do verbo, né? Pode ser objeto direto ou objeto indireto. Os objetos diretos não têm preposição, completam os chamados verbos transitivos diretos, e o objeto indireto é aquele que tem preposição e completa o sentido dos verbos transitivos indiretos, né? Lembrando que os verbos intransitivos não têm objeto, só para lembrar. Temos também a coerência. A coerência é a qualidade básica da textualidade, né? É a base dos sentidos do texto, né? Ou seja, coerência é o que tem sentido. Norma e uso, né? O que é normal, o que é usual, está de acordo com a norma prescrita pela gramática normativa. Embaixo aqui do vídeo, você vai encontrar o link da aula em que eu trato da diferença entre gramática normativa e gramática descritiva. Então, quer dar uma paradinha, dar uma pausa aqui, vai lá, assista ao vídeo e depois
volta para cá. Nós, depois desse levantamento, né, esse resumo desses conhecimentos prévios, nós já podemos tratar das orações apassivadoras. E estamos partindo do problema, né? O problema lá ao início, levantado ao início do vídeo, que é aquela propaganda do vende-se ovos. Vende-se ovos ou vendem-se ovos? Então vamos ver aqui, vamos fazer então uma revisão da gramática normativa, observando que as perspectivas da gramática normativa e da gramática descritiva são distintas. Assista aquela aula que eu indiquei ainda há pouco, né? O link está aqui embaixo, tá? Em que eu trato da diferença entre gramática normativa e gramática descritiva, porque essa distinção é de suma importância. Então a gramática normativa diz o seguinte, tomando aqui essas duas questões, aluga-se casas ou alugam-se casas? A gramática normativa vai dizer que o correto é alugam-se casas, porque o verbo alugam-se, porque o verbo alugar, ele é transitivo direto, né? Alugam-se casas, quem aluga, aluga algo, e esse verbo transitivo direto, ele pode ser transposto para a voz passiva analítica. Alugam-se casas está na voz passiva sintética e casas são alugadas está na voz passiva analítica. Então, em alugam-se casas, casas é o sujeito e esse se aqui ele é classificado, ele é considerado como partícula apassivadora. E casas são alugadas, casas é o sujeito. Reparem bem que o sujeito está no plural, concordando então com são alugadas, na voz passiva analítica. E na voz passiva sintética, casas também está no plural, porque concorda com o verbo alugam. Ok? Agora, outro caso aqui, ainda na perspectiva da gramática normativa, temos aqui a seguinte situação. Precisa-se de operários ou precisam-se de operários? Agora aqui não. Aqui o correto é precisa-se de operários. E por quê? Precisa-se de operários e não precisam-se de operários, né? Por que o verbo fica no singular, ao contrário aqui do alugam-se casas, verbo este que está no plural? Nós temos aqui, então, o verbo precisar, que ele é transitivo indireto, né? O verbo transitivo indireto, ele não pode, em princípio, ser transposto para a voz passiva analítica. Precisa-se de operários são precisados. Essa oração de operários são precisados, reparem aqui que está com asterisco, né? Por quê? Está com esse asterisco aqui? Porque indica uma construção agramatical, ou seja, o que é uma construção sintática agramatical? É uma construção que não está de acordo com os parâmetros gramaticais descritivos da língua portuguesa. Trocando em miúdos, essa construção não existe em português. Nenhum falante da língua portuguesa, não se preocupando com a norma culta, a norma padrão, a norma não padrão, enfim, ela nunca, um falante da língua portuguesa, tanto do português de Portugal quanto do português do Brasil, ninguém construiria uma frase desse tipo, ok? Então, precisa-se de operários. De operários já tem aqui uma preposição. Isso aqui já nos remete a uma regra muito simples, muito conhecida, a regra de que não existe sujeito preposicionado, né? Não existe sujeito preposicionado. Então, se esse termo operários está precedido de preposição, ele vem precedido de preposição, provavelmente ele é um complemento verbal, né? Ou então um complemento nominal, mas no caso aqui, como aqui eu tenho o verbo precisar, então eu certamente vou classificar esse de operários como objeto indireto, porque quem precisa de alguma coisa. O precisar é o verbo transitivo indireto, né? Precisa de complemento com preposição. Ao contrário aqui do alugam-se casas, em que o se, né, a partícula se, é classificada como partícula passivadora, esse se aqui, no precisa-se de operários, ele é classificado como índice de indeterminação do sujeito. Por isso que
precisa-se de operários, verbo na terceira pessoa do singular, mais o índice de indeterminação do sujeito ser, me faz classificar o sujeito dessa oração como sujeito indeterminado, ao contrário de alugam-se casas. Em alugam-se casas, o sujeito é simples, um núcleo só, né? O verbo no plural, porque o núcleo do sujeito casas está no plural. E o verbo concorda com o sujeito, ou mais especificamente, com o núcleo do sujeito. Então, por isso que aqui, em precisa-se de operários, a construção é essa, né? Sem flexionar o verbo no plural. Tudo bem? Eu não tenho de operários são precisados. Eu tenho casas são alugadas. São alugadas concordando com casas. Mas eu não tenho de operários são precisados. Eu nunca poderia considerar de operários como sujeito, porque não existe sujeito preposicionado. Tudo bem? Então, vamos passar para o próximo slide. Agora vamos ver a proposta da gramática descritiva, né? Lembrando do nosso problema, né? Qual é o problema nosso que temos aqui no vídeo? Vende-se ovos ou vendem-se ovos? Porque, voltando aqui no slide, o certo, né? Alugam-se casas, né? Como a gramática prescreve, ele normalmente não é utilizado. Você observa, por exemplo, vende-se ovos. Aluga é um verbo transitivo direto. Quem aluga, aluga alguma coisa. O verbo vender também ele também é transitivo direto. Quem vende, vende alguma coisa. Então, por que você encontra na rua, por exemplo, placas como essa que está aqui no seu vídeo? Vende-se ovos. Será que a pessoa não estudou a gramática? Será que ela é burra? Ela não foi à escola, não aprendeu português? É claro que não, né? Considerando aquela diferença entre gramática normativa e gramática descritiva, vou colocar entre aspas, os erros, né, entre aspas, na língua portuguesa, muitos desses erros têm uma justificativa. Não estou querendo dizer que, com essa justificativa, vou jogar a gramática normativa fora, né? Eu sou um simples professor de português, então meu dever é ensinar a norma padrão, né, aos alunos que devem utilizar essa norma padrão, né, para a escrita, para fala numa situação formal de linguagem, enfim. Agora, eu não posso também negar ao aluno o conhecimento dos porquês de determinados erros, né? Até porque, quer dizer, ou melhor, determinadas inadequações segundo a gramática normativa. Porque os falantes cultos, né, eles não conseguem também chegar à plenitude da norma padrão. A norma padrão é um ideal linguístico a ser alcançado. Então, os falantes cultos, eles não conseguem chegar, não conseguem utilizar a norma padrão plenamente. Isso é um conto da carochinha dizer que todo falante culto é aquele falante que domina plenamente no falar e no escrever a norma padrão prescrita pela gramática normativa. Isso é mentira, isso não existe, né? Porém, nós temos de conhecer essa norma padrão e também reconhecer quando determinado erro, entre aspas, né, quando determinada inadequação segundo a gramática normativa é cometida pelo falante, né, seja pelo usuário da língua, né, melhor dizendo, tanto na fala quanto na escrita. Então, essa proposta que eu vou apresentar para vocês ela não anula a visão prescritivista, tá? É apenas uma tentativa de nós entendermos, desconstruindo quaisquer discursos pertinentes ao preconceito linguístico, tudo bem? Que possamos entender e observar por que aquele falante, aquele usuário, melhor dizendo, construiu aquela frase daquela maneira, sem cairmos no chamado, como o Marcos Banho diz, o preconceito linguístico, tá? Então vamos lá. Considerando a ordem canônica da sentença da língua portuguesa, né, das línguas, inclusive das línguas neolatinas, né, sujeito, verbo, objeto, o verbo concordando com o sujeito, né? Então vamos lá, vamos pegar outra frase aqui. Nessa loja se come alguns docinhos, né?
Então, come-se alguns docinhos ou comem-se alguns docinhos? Então, na perspectiva da gramática normativa, esse se é a partícula passivadora, né? Come-se alguns docinhos, né? Está na voz passiva sintética. Alguns docinhos é o sujeito simples, então o verbo deveria estar no plural. Comem-se alguns docinhos. Então, vamos colocar essa frase da voz passiva sintética na voz passiva analítica. Alguns docinhos são comidos. Agora, alguns docinhos são comidos, que já é uma construção não tão usual. Ela é semanticamente, pragmaticamente, coerentemente, essa frase é correlata a alguns docinhos se comem? São os agentes e os pacientes da ação? Alguns docinhos se comem? Isso é coerente? Há uma autofagia aqui, né? Não é verdade, isso não existe. Então, vamos tentar... Por que o falante, o usuário da língua portuguesa, né, aqui no Brasil, preferencialmente, coloca come-se alguns docinhos, né? Eu estou partindo aqui do português do Brasil. Se nós tomarmos os parâmetros da gramática descritiva, nós vamos entender que esse se aqui não é a partícula passivadora. Esse se aqui é o sujeito. O come é o verbo e alguns docinhos não é o sujeito, é o objeto do verbo comer. É como se nessa loja alguém come alguns docinhos. Nessa loja, João come alguns docinhos. Nessa loja, Maria come alguns docinhos. Então esse se aqui, ele é classificado como sujeito. Nessa posição de sujeito, nesse nível oracional, nessa frase, se come alguns docinhos, em nível oracional, nessa posição de sujeito, eu posso colocar vários elementos de um paradigma qualquer, vários nomes próprios, como por exemplo, João, Maria, José, Joaquim, Marília, enfim, etc. Então, nessa loja, alguém come alguns docinhos. Agora, se eu colocasse nessa loja, João e Maria comem alguns docinhos, porque João e Maria, né, é o sujeito composto e o verbo vai para o plural quando o núcleo do sujeito é composto. Então, nesse caso aqui, a ausência de concordância que a gramática normativa prescreve, ela é justificada pelo fato de o usuário da língua intuitivamente perceber que esse termo aqui, no caso aqui, alguns docinhos, não é o sujeito, e sim que alguém come os docinhos. Como podemos ver aqui agora, nós vamos ver aqui, por exemplo, vende-se ovos, né? Então aqui o usuário da língua, ao não flexionar o verbo vender, que é transitivo direto, que poderia ser colocado na voz passiva analítica, portanto, segundo a gramática normativa, seria vendem-se ovos. Mas por que o usuário não flexiona? Porque ele pensa intuitivamente que os ovos não se vendem sozinhos, né? Eles não estão lá à venda gritando, me compre, me compre. Claro que não. Ele intuitivamente pensa que alguém, né, alguém é que vai vender os ovos. Então, na proposta padrão vendem-se ovos, tudo bem. Sujeito ovos, ser partícula passivadora e o vendem, né, é o verbo, concordando com o sujeito ovos. Ovos são vendidos. Agora, se nós tratarmos da mesma frase segundo a proposta descritiva, nós vamos entender que em vende-se ovos, a ausência de concordância se dá pelo fato de o ser, desse ser aqui, que é partícula passivadora pela gramática normativa, não ser essa partícula passivadora, ser o sujeito. O sujeito, né, que vai concordar com o verbo que vai concordar com esse sujeito, e o ovos vai ser o objeto, porque se vende ovos, né? Eu só estou colocando aqui da ênclise para próclise, né? Ênclise é quando o pronome oblíquo vem depois do verbo. A próclise é quando o pronome oblíquo vem antes do verbo, né? Próclise. Então, vende-se ovos é a mesma coisa que se vende ovos. Agora, os ovos, mesmo que eu colocasse aqui, mesmo colocando no plural vendem, vende-se ovos, ovos são vendidos, mas os ovos se vendem, né? Quer dizer, ovos são vendidos, a frase ovos são vendidos é paráfrase de ovos se vendem?
Né? É frase correlata à frase ovos se vendem? É claro que não. Né? É por isso que o usuário, por uma questão de coerência, por uma questão de sentido, ele vai interpretar esse C como sujeito. Eu posso colocar no lugar desse C, Carlos vende ovos, João vende ovos. Então, essa proposta descritiva é uma tentativa de explicar o porquê de a placa não apresentar a concordância do verbo vender com o sujeito ovos. Né? Tendo a noção de que, pela gramática descritiva, esse ovos não é o sujeito, e sim o objeto. Tá bom? São duas perspectivas distintas. Em concursos públicos, né? Vale a proposta padrão, obviamente, tá? Mas você, estudante do ensino médio, e até mesmo você, professor de língua portuguesa, que repense a questão de repetir o que os livros didáticos dizem, porque os livros didáticos, né, que trabalham com a gramática normativa, raramente vão trazer as contribuições da gramática descritiva. Então, você, professor, que teve formação linguística, vale a pena trazer também, apresentar as inadequações gramaticais segundo a gramática normativa, apresentar essas inadequações segundo, né, a proposta descritiva. Que esse vende-se ovos aqui é uma frase que está totalmente adequada à comunicação em língua portuguesa, tá? Porque há uma lógica, há um sentido, né? Há uma lógica sintática, gramatical, de entendermos por que esse verbo vender não está no plural. Tudo bem? Muito obrigado por você ter assistido ao vídeo de hoje. Lembre-se de que a aula sobre a diferença entre gramática normativa e gramática descritiva, o link dessa aula está aqui embaixo. Também aqui embaixo você pode comentar. Faça os seus comentários, tire suas dúvidas e se você quiser alguma aula particular ou atendimento mais aprofundado sobre o assunto, é só você mandar um e-mail para este endereço que está aqui no seu vídeo, humbertochalk@gmail.com. Muito obrigado e até a próxima semana com mais uma aula de língua portuguesa. Até lá!